Bom dia, são todos bem-vindos. Privilégio podermos partilhar a palavra mais uma vez. Então, gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Poderia ler o texto inteiro, mas vou ler a partir do versículo 12, até o final. Continuamos dentro da temática do reino de Deus. Então, o texto diz assim: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nesta manhã nós agradecemos pela vida e pelo privilégio e oportunidade de nos reunirmos aqui para celebrar a nossa salvação, para engrandecer o nome do Senhor que nos deu gratuitamente tão grande salvação ao entregar sua vida na cruz. Obrigado por tua presença aqui no nosso meio. Obrigado pela tua palavra. E ao meditarmos nela nesta manhã, pedimos a assistência do teu Espírito Santo, para que a nossa mente e o nosso coração possam acolhê-la e vivê-la no nosso dia a dia. Então, entregamos esse momento de forma especial ao Senhor. Fala conosco, Jesus, e transforma a nossa vida. Nós oramos no teu próprio nome. Amém. Amém. Há uma ilha que um português descobriu, de acordo com o escritor, e essa ilha foi descoberta, esse facto foi escrito há 500 anos atrás,
E essa ilha é chamada Utopia. E utopia é uma palavra que vem do grego, que significa não lugar, ou seja, um lugar inexistente. Na verdade, ele é representativo de uma sociedade perfeita. Por isso que falamos que é uma utopia, quando queremos uma sociedade perfeita. Então foi, segundo Thomas More, foi um navegador português que descobriu esta ilha. Segundo ele escreveu, claro, isso é tudo ficção. E para esse escritor, utopia é a metáfora permanente que corresponde aos sonhos coletivos de cada sociedade no seu momento, no seu contexto histórico. É digamos assim, um paraíso fictício que serve para descrever não apenas aquilo que se deseja, que se almeja, mas também acaba por denunciar o mal que está presente em cada época, em cada sociedade. E, além disso, a utopia, como alguém escreveu, anima a marcha dos sonhadores. Existe uma utopia e as pessoas continuam a caminhar atrás dessa utopia. E é interessante que o Ed René, ele cita, num texto dele que eu li há 2 anos atrás, ele cita um poeta uruguaio, Eduardo Galeano, que ele faz uma boa síntese do assunto. Então, num poema desse Galeano, ele diz assim: a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte se afasta 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, interessante essa colocação, e de fato, as pessoas caminham para um lugar que não existe. A busca por justiça, paz e felicidade é universal, mas é inatingível. Pois os caminhos trilhados não conduzem para lá. A humanidade precisa encontrar o caminho que leva a Deus. E todos nós sabemos que só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Mas nós somos todos muito sensíveis à injustiça deste mundo. Em particular, os seguidores de Jesus Cristo têm fome e sede de justiça, ou deveriam ter. E, naturalmente, os seguidores de Jesus Cristo procuram trabalhar para uma sociedade mais justa e solidária. E nós temos visto isso de várias maneiras, como o povo de Deus abraça causas e situações no sentido de promover mais justiça social, um mundo mais humano, mais solidário. Isso está no coração do cristão, esta vontade, esta sede de um mundo mais justo. Somos também profundamente desejosos de viver em paz. Os seguidores de Jesus Cristo podem agir como pacificadores num mundo repleto de conflitos de toda a natureza e gravidade. Sim, nós cristãos podemos ser agentes da paz, porque em Cristo, primeiramente, nós temos a paz com Deus. E isso o próprio Paulo escreveu aqui na mesma carta aos Romanos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E para além disto, o próprio Jesus disse aos seus seguidores: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não vos perturbem os vossos corações, mas nem tenhais medo. Então, essa busca por felicidade, por justiça e por paz é universal. E, por fim, falta falar essa busca de alegria ou por felicidade. Ela é transversal à humanidade. E já existem países que não medem mais o produto interno bruto, PIB,
mas sim o índice de felicidade da nação. Alguns países já criaram o Ministério da Felicidade, inclusive alguns países europeus, visando fazer dos seus cidadãos pessoas felizes e alegres. Está aí uma grande utopia, bem expressa por Fernando Pessoa, que escreveu assim: deve chamar-se tristeza isto que não sei que seja. Quem me inquieta sem surpresa, saudade que não deseja. Sim, tristeza, mas aquela que nasce de conhecer que ao longo está uma estrela e ao perto está não a ter. Seja o que for, é o que tenho, tudo mais é tudo só, e eu deixo ir o pó que apanho de entre as mãos ricas de pó. Os cristãos, sim, podem e devem regozijar-se sempre, mesmo diante das adversidades da vida, pois o próprio Jesus disse: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, só para dizer que aquilo que o versículo 17 do texto que nós lemos diz, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, corresponde a esse desejo universal, transversal a todos, e que está acessível aos cristãos, e que já está acessível àqueles que são seguidores de Jesus. Então, o reino de Deus prometido e anunciado pelos profetas de Israel, esse reino messiânico aponta para um mundo onde a justiça e a paz se apresentam de mãos dadas. É para lá que os profetas indicam que isso vai acontecer. O Salmo 85:10 tem algo muito, muito especial sobre isso. Ele diz que o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Lá no final, nós vamos ver isso. E nós todos ansiamos por isso. A humanidade quer ver isso. A justiça e a paz a trocarem um beijo, né? A trocarem um beijo. Que grande sonho, né? Que grande sonho. Isso não é utopia. Isso é uma esperança. Isso é uma expectativa que a Bíblia nos dá. As primeiras palavras públicas de Jesus foram para anunciar a chegada do reino de Deus. Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus e disse: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Nós já falamos sobre isso aqui. Jesus, na verdade, é o portador do reino de Deus. Em sua pessoa e obra, todos já podemos experimentar os primeiros frutos da ação soberana de Deus na história e no universo. E aguardar a plenitude do reino no final dos tempos. Portanto, temos essa esperança, a esperança cristã, que se processa nesse equilíbrio entre o já e o ainda não. O que já podemos desfrutar do reino e o que ainda vai acontecer lá no final, quando Cristo voltar e estabelecer em plenitude o seu reino. Então, esse equilíbrio entre o já e o ainda não. Já somos filhos de Deus, mas ainda não fomos plenamente transformados à imagem de Deus. Estamos a ser transformados a cada dia à imagem e semelhança do próprio Cristo. O diabo já está vencido, mas ainda não está impedido de atuar no mundo. Já estamos em Cristo, mas a nossa condição humana ainda não foi completamente transformada. Vamos receber um novo corpo, um corpo glorioso, lá no final. Já recebemos a vida abundante que é em Jesus, mas ainda não fomos completamente redimidos das vulnerabilidades de nosso corpo mortal. Ainda sofremos na pele as doenças, dores e etc. Mas ansiamos e esperamos por esse reino. E já podemos experimentá-lo hoje, enquanto aguardamos com expectativa, com esperança, a sua plenitude, quando Cristo
voltar. O Robson Cavalcante escreveu que a missão da igreja é manifestar aqui e agora, como anúncio profético, a maior densidade possível do reino de Deus, que será consumado ali e além. Então, a nossa missão é manifestar o que já for possível deste reino que está em nós, porque o Rei vive em nós. Bem, voltando ao texto que foi lido, Paulo está a ensinar os crentes a lidar com assuntos tais como não escandalizar os irmãos com comida. Então, no caso, deve ser o problema de comer ou não carnes sacrificadas aos ídolos. E está a ensinar os irmãos a não escandalizar outros irmãos com bebida, se deve-se tomar vinho ou não. Claro que na igreja, entre os irmãos, já havia algum desentendimento, já havia alguma divisão e tristeza, claro, por causa do assunto. E ao orientar os irmãos sobre essa matéria, Paulo, de repente, no meio desse assunto, aponta para a centralidade do reino de Deus, lá no versículo 17, que nós já mencionamos. E ele diz, em outras palavras, ele diz que o reino é mais importante do que estes e outros assuntos secundários. Não são esses assuntos menores que devem ocupar a nossa vida e criar problemas entre os crentes, mas sim devemos estar concentrados em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, como Jesus Cristo ensinou no Sermão do Monte.